mulher, corpo, espiritualidade, intuição, autoconhecimento, saúde, amor, sexo, feminismo, luta, voz. Oi, pessoal, bem-vindo a mais um Podinista. Hoje a gente vai falar, lógico, um pouquinho mais sobre autoconhecimento e um pouquinho mais sobre terapia. Vocês sabem que a gente ama esse assunto e a gente sabe que é muito importante para todas nós, certo? Antes de vocês conhecerem a convidada de hoje e o tema de hoje, eu quero que vocês sigam o Podinista nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, para ajudar a gente a continuar esse projeto, quem sabe trazer cada vez mais mulheres fodas aqui, tá bom? E hoje, então, a gente está aqui com a Mayara Bonin, que é terapeuta. Mayara, antes de começar mesmo no tema, se apresente para as pessoas te conhecerem. Olá, pessoal, eu sou a Mayara, eu trabalho com terapia. Hoje a gente vai falar, posso contar já, Bruna? Pode contar. A gente vai falar sobre Eneagrama, que é uma ferramenta maravilhosa de autoconhecimento. E eu usei muito ela na minha jornada. Além do Eneagrama, eu também trabalho com outros tipos de terapia, como PNL, que é a Programação Neurolinguística, Constelação Familiar. Também sou reikiana, trabalho com o xamanismo também, e outras técnicas que só vão agrupando uma a outra. É interessante que uma terapia puxa a outra e a gente acaba fazendo um pouquinho de tudo. Com certeza. Eu brinco, Bruna, que eu joguei tudo dentro de um caldeirão, fiz uma mistura e essa mistura é o que eu aplico nos meus clientes, nos meus alunos e assim por diante. É só as bruxinhas. Só as bruxinhas para juntar tudo que a gente pode para a gente se conhecer mesmo. Maravilha. E para a gente conseguir entender o que exatamente é o Eneagrama, como que ele funciona? Bom, vamos lá. O Eneagrama, ele é conhecido hoje como uma ferramenta que ele mostra 9 tipos de personalidade. Então, assim, a humanidade inteira pode ser dividida em 9 tipos de personalidade. E ela, Bruna, essa ferramenta, que para mim ela é uma sabedoria milenar, que depois a gente fala um pouquinho mais para frente, ela mostra um padrão que a gente tem de comportamento, uma tendência comportamental, e através disso ela dá um caminho de crescimento e desenvolvimento da nossa personalidade. Então, a princípio, são 9 tipos de personalidade, porém, existem muitas coisas dentro do Eneagrama. Então, esses 9 podem chegar a mais de 1.900 tipos de personalidade. É isso que eu ia perguntar, porque é muita coisa a gente falar que cabe só dentro de 9, mas dentro dessas 9 a gente ainda tem outras variações, é isso? Com certeza. E dessas variações são características de personalidade, de estilo de vida, é mais ou menos isso? Então vamos começar. Nós temos 9 tipos de personalidade e dentro do Eneagrama nós temos 3 instintos. Eu falo dentro do Eneagrama, mas assim, todos nós temos esses instintos, que é um instinto animal mesmo. Eu brinco que nós somos animaizinhos vivendo dentro da sociedade. A gente esquece, né, que a gente somos animais, então a gente tem isso também, né? Tanto é que se a gente observar a natureza, a gente vai falar, caraca, é exatamente isso que a gente faz, mas para conviver na sociedade, a gente vai moldando isso. Então, são 3 instintos, todos nós temos. Só que um vai ser dominante, um vai ser o intermediário e um vai ser reprimido. Então, dentro dos instintos, já tem uma variação. E quais são esses instintos? São 3. É o instinto de autopreservação, o instinto sexual e o instinto social. Então, já tem essa variação. Então, por exemplo, uma pessoa que é do tipo 1 com o instinto sexual dominante, ela vai ser totalmente diferente de quem é 1 com autopreservação dominante. E, bom, pelo nome a gente já vai pro lado específico do nome. Ele tem realmente relação com o nome? Então, a pessoa que tem um instinto mais sexual, ela é uma pessoa mais ativa nesse quesito ou nada a ver? Você está dizendo da atividade sexual em si? Não necessariamente, tá? O instinto sexual, a gente fala que é aquele instinto de fazer acontecer. Sabe, que tem de ser ativo mesmo, de estar em ação. O sexual é o faca na boca, né? Tipo, eu vou fazer acontecer. É um instinto que ele tende a se fundir no outro. A gente fala que é muito uma relação 1 a 1.
E não necessariamente é com pessoas. Pode ser com pessoas, né? Pode ser com um amigo, pode ser com um marido, mas pode ser também com o trabalho, né? Quem tem um instinto sexual dominante, por exemplo, muitas vezes está fundido no celular, está fundido na tela do computador, está fundido naquele projeto. Esquece do mundo e só está focado naquilo. Se entrega completamente ao que ele se focar. Completamente. O instinto social, ele é um instinto que está muito voltado para o todo, né? Para grupos, para a empresa como um todo. E o instinto de autopreservação, ele é o instinto de preservar a própria vida. Então, quem tem o instinto de autopreservação dominante, ele vai ter uma preocupação muito maior com a saúde, ele vai ter a preocupação com a parte financeira. A casa de uma autopreservação, ela é sempre muito bem arrumadinha, não tem nada quebrado. Então, está mantendo a sobrevivência dela. Entende? E se a gente for levar isso para a natureza, né? Então, fase de acasalamento. A gente vê os passarinhos lá, muitas espécies, né? Tem todo o ato do acasalamento, que não é diferente do que a gente vê em nós seres humanos, né? Tem todo um galanteio, um momento ali de desenvolver. Exatamente. Ainda usando os passarinhos, né? Quando eles vão botar, eles precisam do ninho. Então, eles fazem esse ninho. É um instinto de autopreservação. E o instinto social, a gente pode usar, assim, brilhantemente as abelhas, as formigas, né? Que elas vivem numa comunidade, cada um tem o seu papel e é de extrema importância. Se um falhar, todo mundo falha. Exatamente. Então, é uma grande engrenagem. Todo mundo tem esses 3 instintos, mas um predomina, é isso? Um sempre vai ser o predominante. E a gente consegue, por exemplo, eu penso nas mulheres, né? A gente tem lá a fase em que a gente está menstruada, que normalmente a gente está mais quietinha, e a gente consegue, durante o nosso período, ir mudando a característica desses instintos? Essa é uma sacada muito legal dentro do Eneagrama. Eu digo que é um trabalho de desenvolvimento em cima só do instinto brilhante. Por quê? O instinto dominante é como se fosse um buraco que a gente tem e que a gente precisa o tempo inteiro nutrir ele. O tempo inteiro. Então, uma dica, né? Como que eu sei se eu sou autopreservação, se eu sou sexual, se eu sou social dominante? Olha para trás da sua vida. Vai ter uma área que você vai perceber que você sempre colocou energia. Então, autopreservação. Eu sempre fui muito preocupada com as minhas coisas, eu preciso ter uma reserva financeira. Se eu tirei um pouquinho daquela reserva, já me dá um negócio, eu preciso recolocar. A parte de alimentação, muitas vezes, né? Tem sempre um estoquezinho de coisa dentro de casa, porque não pode faltar. E assim por diante, na autopreservação. O sexual é competição. Então, assim, sou muito competitivo, vou para cima mesmo, quero atingir meu objetivo a qualquer custo, ou teve problema de relacionamento, né? O sexual, na questão de problema de relacionamento, é assim. Ele nunca ficou sozinho na vida dele. Então, para as mulheres, é aquela coisa assim, dando um exemplo, terminei um namoro, uma semana depois eu já estava flertando com alguém, já estava procurando uma outra pessoa para fundir, né? Que é o sexual. Tempo. Exatamente, não consegue ficar sem, precisa daquilo para sentir que aquele buraco está sendo preenchido. Só que é uma ilusão, esse buraco não é preenchido. E o social é aquele que está sempre dentro dos grupos. Sempre dentro de grupos, está tendo as ações dele em prol do grupo. Já me identifiquei já. Eu sou a do grupo, completamente. Eu vejo que
Quando eu era pequena, eu tinha sempre um grupinho de amigas e eu gostava, a minha felicidade era estar com essas pessoas. Na adolescência, entrei por um grupo de teatro, então a minha vida era o teatro, então era sábado e domingo fazendo apresentação, fazendo ensaio o dia inteiro, e quando eu não estava ali parecia que faltava alguma coisa. Eu tive um relacionamento que eu fiquei longe de tudo isso e eu me sentia muito sozinha, muito abandonada, alguma coisa assim, porque eu realmente não tinha contato com pessoas, né? E hoje eu vejo que, assim, eu sou uma pessoa de pessoas, né? Então eu gosto de trabalhar em grupo, eu gosto de ter projetos em andamento, eu gosto de estar falando com gente. É interessante isso, porque eu já me identifiquei. E é muito legal, porque ó, vamos trazer o exemplo da pandemia, né? Quem é autopreservação dominante, na pandemia ficou ainda mais preocupado com a própria sobrevivência. Foram aqueles que se trancaram dentro de casa, que foram para o mercado, acabaram com o estoque de papel higiênico. Esse é uma autopreservação dominante. Porém, todos nós na pandemia aumentamos o nosso autopreservação, tá? O sexual na pandemia, ficaram tudo com raiva, com muita raiva daquilo que estava acontecendo. Que não podiam fazer nada. Não podiam fazer nada, não podiam ter o contato com a pessoa, né? E os sociais dominantes ficaram enlouquecidos. Por quê? Porque eles queriam ir para a rua ajudar todo mundo. Então, o social dominante é aquele que pensou no quê? Não, vou fazer comida, vou distribuir na rua, porque tem os moradores de rua. Então, a pandemia, assim, é um exemplo que a gente traz que é muito legal para identificar. Como que vocês, né, reagiram à pandemia? Dá para ver certinho o instinto dominante. Que legal. Bom, eu durante a pandemia criei o podcast, então porque eu precisava de gente, levar informação e esse tipo de coisa, assim, porque eu também sou muito comunicativa, então eu falei, preciso falar com gente, pessoal. Fui fazer live, fui fazer um monte de coisa. E isso é uma coisa do social dominante, né? A comunicação, a conexão com as pessoas é muito forte. Mas terminando, Bruna, o crescimento, o desenvolvimento dentro do instinto, né? Então a gente vai ter esse dominante que é um buraco que a gente tenta o tempo inteiro suprir ele, né? Colocar coisas. E vai ter aquele reprimido que a gente nem quer olhar para ele. Sabe, aquele que quando você vê uma pessoa que é dominante, você é reprimido, você fala assim, ai meu Deus, dá até um asco assim. E o intermediário, teoricamente, ele é o mais saudável dos três, é o mais equilibrado. Mas tem trabalho para fazer nele também. Então, qual que é a sacada do instinto? A sacada do instinto é você se observar, você pegar no pulo, assim, sabe? Falar assim, ah lá, eu de novo fazendo isso para dar o bifinho lá para o meu instinto dominante. E você começar a diminuir a energia que você dá para esse instinto. Então, automaticamente, quando você faz isso, os outros dois instintos, eles vão aumentando. Existem teorias que falam, né, que o ideal é a gente ter 33,3333% de cada instinto. Eu penso um pouquinho diferente. Eu penso que esses três instintos, eles precisam estar a nosso favor. E na hora que a gente necessita dele, a gente vai ali e usa. Ativa. Exatamente. Então, você acha que a gente precisa aprender a dominar os três para cada momento de vida, a gente colocar ele em necessidade, aumentar o que a gente precisa? Exatamente. Então, o início de trabalhar com o instinto é a gente conhecer quais são as características desse dominante, junto com a nossa personalidade, que a gente chama de tipo dentro do Eneagrama. Pegar ele no pulo e começar a diminuir esse dominante, para automaticamente os outros dois subirem. Tá, então deixa eu ver se eu entendi. Dentro do Eneagrama a gente começa avaliando os nossos instintos. A gente começa, eu gosto muito de começar pelo instinto, tá? Porque eu acho que é uma coisa animal. Então a gente consegue realmente se enxergar. E faz muita diferença quando a gente fala do tipo, dos 9 tipos. Quando a gente coloca o instinto junto, muda totalmente o mesmo tipo. Então, foi o que eu falei para você, o tipo 1, dando exemplo, né, sexual, ele vai ter características diferentes do 1 social, do 1 autopreservação. Entendi. Então, a gente analisa
os instintos, para daí a gente colocar dentro daquelas personalidades que você falou, para a gente conseguir entender mais sobre a pessoa que a gente está fazendo esse eneagrama agora. Legal. E daí, assim, a partir desse momento, é feito, como que é feito mesmo toda essa avaliação para entender o instinto e daí começar a colocar as personalidades? Então, eu trabalho de 2 modos. Trabalho com a mentoria, que daí é um processo individual, onde a gente conversa com o cliente, a gente chega no instinto dominante. Eu gosto muito de fechar a sequência dos 3 instintos, porque faz diferença. E aí a gente entra nos tipos. Então, eu vou passando cada tipo. Lógico, tem toda uma ferramenta que norteia isso. Esse é uma metodologia. O outro jeito é dentro do treinamento mesmo. E daí são 3 módulos, né? Um pouquinho de cada vez, porque você já viu aqui que é muita coisa que tem dentro. E aí eu vou passando por todos os tipos do eneagrama, vou passando pelos instintos, e as pessoas vão se identificando. Uhum. E assim, esses tipos, essas personalidades, têm nomes. Você conseguiria citar elas, os nomes delas? Se a gente procurar em livros, em bibliografia, cada autor vai dar um nome. Mas, por exemplo, o tipo 1, eu chamo de perfeccionista. Então, ele está sempre em busca da perfeição. O tipo 6 é o herói leal. O tipo 9 é o mediador. Então, cada tipo vai ter uma nomenclatura. E está totalmente ligada com as características da personalidade. Totalmente. E é legal a gente falar também, Bruna, que o eneagrama, ele é um mapa, né? Então, ele mostra você, mostra a pessoa mesmo, as características da pessoa. Num inconsciente, a gente chama, dentro do eneagrama, de uma baixa consciência. Que a gente está no automático, a gente está fazendo as coisas e a gente nem sabe o que está fazendo. E também o desenvolvimento é quando a gente vai para a essência do eneagrama, que a gente chama de mental superior, emocional superior. E em baixa consciência é o mental e o emocional inferior. Que deixa eu ver se eu entendi, quando a gente consegue nos entender, a gente eleva a nossa vibração, o nosso jeito de como a gente pensa sobre nós. E é isso que ajuda também os 1944 tipos do eneagrama, porque tem 9 níveis de consciência dentro do eneagrama. Então, são 3 não saudáveis, 3 de faixa média, que a maioria de nós, 98% da população vive nele, e 3 níveis saudáveis, que é, assim, um nível de consciência bem alto já. Tá, vamos então para uma parte mais histórica, né? Você falando para mim que da onde que veio esse tipo de terapia? O eneagrama que a gente conhece hoje é um compilado. A história diz que ele é datado de 4.500 anos antes de Cristo. Só que já tem muitos pesquisadores hoje que falam que tem sinais do eneagrama do Egito antes do Egito. Então, por isso que eu falo, ele é uma sabedoria milenar. E aí passou pelos padres e madres do deserto, que eles faziam o quê? Uma comunidade, e eles entravam em estado de presença, entravam em contato com eles mesmos, para eles se perceberem, se auto-observarem o que desviavam eles do caminho. E esse caminho, Bruna, é a essência, seria o superior, né? Então, cada tipo do eneagrama tem a sua paixão e tem a sua essência. E eles estudavam o que desviava eles, que é a paixão ou também o pecado. Então, cada tipo vai ter um, né? Tipo 1, por exemplo, é a ira. Tipo 2, o orgulho. Esse foi uma parte. Depois passou para uma parte específica do eneagrama, que tem até um estudo separado, que é o sufismo, né? Que é um braço do islamismo.
E até chegar nos dias de hoje, teve Gurdjieff, teve Oscar Ichaço, teve Naranjo, e esses 2 últimos foram os que realmente criaram a mandala do Eneagrama, né, que é composta por 3 símbolos, que é um círculo, um triângulo e uma hexade. E eles foram fazendo estudos com grupos de pessoas mesmo, né, e a partir daí saíram essas tendências de comportamento que cada tipo tem. Foram estudos que esses psicólogos fizeram realmente para chegar no modelo que a gente tem de Eneagrama hoje. Então, é um conhecimento que vem lá de trás e cada pessoa que teve contato foi aprimorando ele de uma forma. Foi agregando algo a ele. Muito legal. E assim, hoje ele é indicado para quem? Quem que precisa fazer um Eneagrama? Todo mundo. Então pronto, o pessoal já anota na agenda aí, vamos fazer. Eu falo assim, olha, aonde existem pessoas, o Eneagrama é aplicado. Hoje ele é aplicado em empresas, em grandes organizações, já esse modelo. Mas para o desenvolvimento pessoal, para o autoconhecimento, para quem assim realmente quer mergulhar e está afim, é uma ferramenta fantástica. Nessa minha jornada de autoconhecimento, eu não conheci nenhuma ferramenta que dê esse caminho que o Eneagrama dá. Então, eu comecei no Eneagrama para me trabalhar, para me conhecer. E eu falei, caramba, esse negócio dá certo. A hora que eu entrei em contato, Bruna, que eu li a minha personalidade, eu falei, como que eles sabem que eu sou desse jeito? Cara, da onde vem isso? Você não duvidou? Porque tem muitas... A gente compara muito com astrologia, né? Ah, eu vou ler lá o meu signo. E tem hora que você fala, nossa, bateu. E tem hora que você fala, não é assim. Quando você lê, você não duvidou. Você realmente se viu. Eu me vi. Só que é muito legal você perguntar isso, porque assim, o meu tipo do Eneagrama, ele tem muito a questão da dúvida. Então, ele é o tipo que no final da prorrogação do segundo tempo é que o pessoal fala assim, não, eu sou esse aí mesmo. Porque ele fala assim, nossa, mas será mesmo que eu sou isso? Mas e tal coisa? Mas e... Que é um mecanismo de defesa que o tipo 6 tem. E eu fui de imediato. O primeiro contato que eu tive com o Eneagrama, Bruna, eu me identifiquei um pouco no 1, eu me identifiquei um pouco no 3, eu me identifiquei em vários pontos. Mas a hora que chegou no 6, eu falei, é isso. Exatamente isso. Eu sou o tipo 6. E é muito legal, dentro do treinamento, a gente vê isso acontecendo. Porque a hora que a gente está falando, eu falo que o campo de energia, né, que tem dentro do treinamento, as pessoas, você começa a ver a expressão das pessoas mudarem, ou elas ficam incomodadas. Porque muitas vezes não é fácil também, né? Que a gente, o Eneagrama, ele tem o ponto de luz dele, mas também tem o ponto de sombra, como todos nós temos. Não, e todo o processo de autoconhecimento tem que passar por um momento em que a gente quer só negar o que a gente realmente sabe de nós, né? Até o ponto que a gente aceita e começa a fazer as pazes com esse lado, que eu acho que é o mais importante. Isso. E tá tudo bem, cada um tem o seu tempo para absorver isso, para aceitar e integrar. E como que a gente consegue colocar esse tipo de trabalho de uma forma que ajude as pessoas? O que traz mesmo para a vida das pessoas? Olha, o Eneagrama, ele é uma ferramenta mágica para relacionamento, além do autodesenvolvimento, né? Porque a gente tem muito aquilo, quando a gente está no automático, acontece alguma coisa na nossa vida, a gente tem a tendência do quê? De sempre colocar no outro a responsabilidade. E a partir do momento que você tem o conhecimento do Eneagrama, que você está na autoobservação, você volta para você. Você fala assim, tá, isso me incomodou. Mas não é no outro, foi uma coisa que ele fez que refletiu aqui em mim, que a gente chama de espelhamento isso. Refletiu aqui em mim. Traz para mim, deixa eu ver o que é que está me incomodando aqui. E a gente se auto-observando, né? Eu conversando aqui com você, eu falo assim, traz para mim,
Por quê? Porque é aqui que tá, é no coração. E a gente, só fazendo um link, Bruna, a gente tem 3 centros de inteligência também dentro do Eneagrama, né? Que é o corporal, o emocional e o mental. Como que funciona isso? Dependendo do nosso tipo, a gente vai agir ou pelo mental, ou pelo emocional, ou pelo corporal. Então, se eu for um tipo corporal, eu sou aquele tipo que age, que já vai para ação. É o corpo que comanda. Se eu for um emocional, eu estou me relacionando com o mundo através do meu coração, das minhas emoções. E se eu for um mental, vou relacionar com o mundo, vou ter as minhas ações no mundo através dos pensamentos. Então, são aquelas pessoas que têm um mental muito acelerado, que pensa demais, que não consegue sossegar a cabeça. E é o desenvolvimento do Eneagrama também. A gente tem os 3, mas a gente precisa fazer uma integração desses 3 centros. E por que eu toquei nisso, né? Quando eu falei assim, a gente precisa trazer para a gente. A gente precisa estar presente no corpo para a gente conseguir sentir e depois levar para um mental superior. Porque a nossa tendência, e o Eneagrama explica muito bem isso, é o quê? O sentir vem, mas assim, em frações de milésimos de segundo, a gente leva para a cabeça isso. E a gente cria o mecanismo de defesa, uma fixação que a gente fala também da mente, do quê? De não sentir aquilo. Então, a gente racionaliza. A gente já corta o sentimento para evitar. Corta. E todas as nossas curas estão no sentir. A gente precisa sentir aquilo para a gente conseguir curar. Mas a gente só consegue fazer isso quando? Quando a gente está presente no corpo. Eu acho muito interessante essa questão do sentir, porque todo mundo sabe, né? A gente precisa passar por terapia, eu passo por terapia, e é interessante que ela sempre... A minha terapeuta sempre fala assim, tá, mas como que você sentiu? E eu fico... Cara, eu não parei para pensar sobre isso, o que eu sinto. E desde que a gente começa a passar por um processo, começa a virar, pelo menos para mim, começa agora automático. Tudo que me acontece me incomoda e eu fico pensando muito sobre aquilo, eu falo, tá, mas por que eu... Eu mesmo me pergunto isso daí, né? Mas por que então eu fiz isso? E é engraçado que a gente encontra algum tipo de resposta, né? E a partir dessa resposta a gente pode se melhorar. E isso é uma sacada muito legal. Porque, assim, não é o que a gente está fazendo, né, Bruna? É o que tem por trás, o que está motivando a gente a fazer isso, a gente ter esse comportamento. E quando a gente faz esse movimento de voltar, que é o que você está fazendo, a gente encontra a resposta. Porque eu falo assim, o que você está sentindo, o que está te incomodando, não adianta você procurar lá fora. Está dentro de você. Você tem todas as respostas, mas você precisa se entregar a esse processo para as respostas virem. Completamente. E é difícil isso, né? Porque eu vejo que parece que cai um peso maior sobre nós, sobre a nossa vida, sobre as nossas decisões, né? Eu gosto muito de terapias, assim, porque a minha irmã, ela é microfisioterapeuta, e daí ela foi fazer Theta Healing, então a gente sempre teve contato com esse tipo de terapias. E ela sempre fala, é difícil você entender isso, mas tudo que te acontece você está permitindo. Sim. E você está atraindo, porque você tem que aprender alguma coisa. Então, é lógico que tem alguns momentos que é muito difícil as lições, né, que a gente está recebendo, mas a gente precisa seguir em frente e entender com elas, né? Sim. E muitas vezes as lições são difíceis, mas tem um porquê. E eu sempre tive, durante a minha vida, mesmo não estando no autoconhecimento, quando me acontecia alguma coisa que não era tão legal, eu falo assim, bom, já aconteceu. Mas o que eu tiro de bom de tudo isso? O erro tá ali, né, a falha, para a gente aprender alguma coisa, para a gente aprender a fazer diferente, para a gente chegar no objetivo, mas mudando a estratégia, enfim. Então, volta para você e tira o melhor disso. É fácil? Não, é trabalhoso. É trabalhoso, mas passa a ser uma coisa automática. E aí diminui também a culpa que a gente muitas vezes carrega,
né? Então, uma coisa que aconteceu lá no passado, há 30 anos atrás, eu tô carregando esse peso até hoje. Não consegue se desprender de um negócio lá atrás para viver o que está aqui, né? Desapega. Né? A gente tem que aprender a fazer isso. Essa é a lição que eu tenho que tirar de toda essa história. Como que eu levo essa lição da minha vida daqui para frente? Desse jeito. Então, tudo bem. E o auto-perdão também é muito importante. Né? Porque a gente vai errar. Mas a gente tem que se perdoar, né? O auto-perdão, a gente tem que ter compaixão por nós mesmos e muita amorosidade. Eu tenho uma frase que eu sempre falo, que eu fiz o que eu pude fazer com a consciência que eu tinha na época. Porque é aquela coisa, muitas vezes a gente olha para trás e a gente fala, nossa, eu não acredito que eu me pus numa situação assim. Mas naquela situação você não tinha a sabedoria que você tem hoje. Então não adianta você cobrar de você de 5 anos atrás um conhecimento que você tem hoje, né? Então você tem que... Toda vez que eu me vejo me julgando de uma questão desse tipo, eu sempre falo, eu fiz o que dava para fazer. Não dá para mudar agora. Não tem como eu ir para trás e falar, Bruna, pegar no rostinho, linda. Não dá, né? Então é aquela coisa que a gente tem mesmo que se perdoar. E esse processo, ele é longo. Definitivamente ele é longo, mas ele vale a pena. Porque a partir do momento que a gente consegue ter essa leveza de, cara, passou, já aprendi. Então agora eu olho para trás, eu vejo e falo, não, tudo bem. Então agora para frente eu tenho que estar ligada que quando acontecer algo parecido, eu não posso tomar a mesma decisão que eu tomei antigamente. Né? Então é tomar essa consciência. E voltando para as personalidades, o que você acha da gente falar um pouquinho de cada uma delas? Não que o pessoal vai conseguir qualquer coisa aplicar isso sozinho, né? Mas só para a gente entender como que funciona essas 9. Bom, vamos lá. O tipo 9, começando por ele é um tipo que ele precisa manter a harmonia. Ele é conhecido como mediador, né? Então, ele tem uma tendência a manter uma harmonia dentro do ambiente que ele convive, com as pessoas que ele convive. Em baixa consciência, Bruna, é aquele que fica em cima do muro. E ele fica em cima do muro por quê? Porque se ele tomar partido de um dos lados, ele vai estar desarmonizando. Só que isso é totalmente inconsciente. Quando ele começa a se desenvolver e ele fala assim, não, eu estou aqui nesse mundo, eu tenho as minhas vontades, ele se torna o mediador, ele continua sendo um mediador, mas ele tem toda uma maestria de colocar aquilo que ele realmente deseja e fazer acontecer. Assim, o tipo 9, na liderança, eles são líderes... É lindo de se ver. Eu já estava pensando nisso. Falei, é um líder bom, porque se ele é uma pessoa que consegue dar saber onde que ele precisa estar e, a partir disso, conseguir falar com as outras pessoas para mediar essa situação, é maravilhoso. E é muito lindo de se ver, porque, assim, o 9, ele traz a ação certa. Então, assim, vou dar um exemplo. Sabe quem que é 9? O jogador Ronaldinho, o Fenômeno. Se você olhar ele em campo, né, ele não é aquele que está lá, que vai atrás da bola, mas a hora que a bola chegava no pé dele, cara, ele sabia exatamente o que ele tinha que fazer. A camiseta dele era 9 também? Era 9, coincidentemente era 9. Nossa, e eu trouxe assim, uma sabedoria de Copa assim, que nem eu sabia que eu tinha. E ele sabia exatamente o que tinha que fazer. Então, o 9 é isso. É isso. Eu gosto muito de trazer o 9 como o elefante. O elefante é um animal enorme, né? Ele é meigo, você olhando ali para ele, ele tá lá numa boa. Mas a hora que ele precisa tomar uma ação, eu falo, cara, sai da frente. Porque eu não quero estar na frente de uma manada de elefante. Porque o negócio vai para cima. E o 9, ele preza muito pela união. Tipo 1 é o perfeccionista. Então, ele tem dentro dele aquilo que é certo e o que é o errado. É muito bem determinado isso. E, inconscientemente, ele está buscando a perfeição divina, a perfeição da criação. Então, é aquela pessoa, Bruna, que viu alguma coisa que é errada. Então, por exemplo, o copo não está centralizado aqui, ele tem que estar no meio, ele vai arrumar.
Se ele lê um texto e tem uma vírgula que está no lugar errado, se for um líder, ele vai fazer voltar esse relatório para arrumar os erros ortográficos. Mas isso é o quê? A busca pela perfeição. Eles são muito criteriosos, né? Eles têm um olhar aguçado, mas o certo e o errado é dele. Ele é o ponto zero. É dele, é conforme as experiências dele. E o desenvolvimento dele é o quê? É ele perceber que tudo é perfeitamente imperfeito do jeito que é. É saber conviver com as coisas não estarem do jeito que ele realmente quer. Sim, saber conviver. E aí a gente fala assim, cara, mas como que deve ser um líder 1, né? O líder 1, ele vai pautar muito o que é o certo e o errado, mas a hora que aparecer alguma coisa na frente dele, ele vai falar, opa, é o certo e o errado para quem? Para mim. E aí ele vai se abrir para ouvir, por exemplo, tá, mas por que você está achando que é desse jeito e não desse outro jeito? Ele está aberto, então ele não está mais inflexível. Ele torna-se flexível. Ele consegue ouvir o outro e talvez mesclar um pouquinho com o que ele acha certo e errado com a opinião do outro também. Também. E muito legal do tipo 1 também, que ajuda ali a formar os 1944 tipos do Eneagrama, é que existe um movimento de flechas. Então, por exemplo, o 1, ele tem um movimento tanto no ponto 7 quanto no ponto 4. E quando ele vai para o 7, é quando ele se torna menos inflexível, ele se torna flexível. Tipo 1, geralmente ele tem uma postura mais dura, mais rígida mesmo. E quando ele vai para o 7, ele se solta. Então, ele vai se divertir. Ele entende que ele pode se divertir também, que ele não precisa ser aquele exemplo o tempo todo de perfeição. Que ele pode ter os erros dele, que ele pode fazer as cagadas dele também. E tá tudo certo. O tipo 2, ele é um tipo emocional. A gente já entra na tríade dos emocionais aí, que é o centro de inteligência que ele usa. O tipo 2, assim, ele tem uma conexão muito foda, Bruna. Ele sabe exatamente o que você precisa. E ele quer ser amado, o tipo 2, inconscientemente. Então, como ele sabe o que você precisa, ele vai entregar aquilo que você precisa. Por quê? Porque quando eu entrego aquilo que você precisa, automaticamente, inconscientemente, eu passo a ser amado por você. Uma coisa do 2 é que eles são bem diferentes também conforme o instinto deles. Né? O 2, a autopreservação, ele é um 2 um pouco mais infantilizado. Então, parece sempre que você está conversando com uma criança. E é uma estratégia dele. Totalmente uma estratégia. Porque quando chega uma criança na sua frente e pede alguma coisa para você, quem nega? Não tem como. Ninguém nega. E é uma estratégia dele. 2 sexual, tipo, é aquela coisa de sedução mesmo, né? Tem a conexão que faz, aí tem o instinto sexual que funde. Eu já levei o Fábio Júnior, né? Que namorou todo mundo. Pois é. Pode ser. Pode. Roberto Carlos, né? Tem toda aquela coisa da sedução, do galanteio, né? E o 2 social também vai ser totalmente diferente, né? Tem o galanteio do grupo, quer chamar a atenção do grupo, ser amado pelo grupo, né? É o raio de sol do grupo. E, tipo 3. O tipo 3, ele... Eu falo assim, né? O tipo 3, ele traz o mundo dos reis. São as pessoas que tem o sangue azul correndo nas veias. Só que o legal é que todo mundo passa por esse ponto 3, porque o 3, ele busca ter o valor próprio dele, né? E quem de nós um dia
já não esqueceu o nosso próprio valor. E ele é o camaleão do Eneagrama, Bruna. Ele é um tipo emocional também. E ele faz o quê? Bom, para eu ter o valor, porque ele acha que o valor está no reconhecimento de fora. Ele se transforma naquilo que você quer. É o cara do sucesso, a mulher do sucesso. Então, por exemplo, o meu pai gosta muito de futebol. Nossa, eu vou me tornar a melhor jogadora de futebol da escola, do time de futebol ali, da escolinha de futebol. Por quê? Porque assim meu pai vai me amar. Então, ele é o cara do sucesso. Um exemplo de 3 é o Ayrton Senna. Só que quando a gente assiste o documentário do Ayrton Senna, você percebe ele em vários momentos da vida. Então, um nível de consciência dele subindo. E o 3, quando ele está num nível de consciência mais baixo, ele vai para a competição. Eu quero ser o sucesso, eu quero ser o melhor. O Ayrton Senna tem uma frase que ele diz, né, que quando ele acha que ele chegou no limite dele, ele percebe que tem muito mais para ele conquistar. Isso é um 3. Né? Tipo, atingir uma meta... Qual é a próxima? Qual é a próxima? Ele não curte aquilo. E quando ele está numa consciência mais elevada, ele fala assim, opa, cumpri a meta aqui. Que delícia. Ele se permite... aquele momento de glória dele. Deixa eu sentir isso. Deixa eu sentir. Deixa eu desacelerar nesse momento. Eu não preciso estar o tempo inteiro acelerado assim. E aí ele volta para ele mesmo e ele acha qual é o valor dele. E é um dos processos mais bonitos e mais trabalhosos dentro do Eneagrama. Porque como ele tem esse movimento de identificação, né? Ele vê o que a pessoa quer no sucesso ali, ele se torna aquilo, muitas vezes ele não sabe quem é, muitas vezes não, o 3 não sabe quem ele é. Ele vai só pro objetivo mesmo. Porque ele ficou criando papéis, identidades a vida inteira. E é um processo maravilhoso quando ele fala assim, cara, eu sou isso realmente. Agora deixa eu entrar aqui dentro de mim para saber quem eu realmente sou, porque tudo isso que eu vi até hoje não sou eu. Bom, tipo 4 é um emocional ainda também, e ele é muito profundo mesmo. É do tipo emocional, é aquele que sente mais. Dependendo do instinto, ele é muito intenso. E ele busca o quê? A originalidade. Então, são pessoas que querem ser diferentes. Dependendo do instinto, eles vão se vestir de modo diferente. Eles são muito criativos também. E eles têm uma profundidade em enxergar a beleza onde ninguém enxerga. Eu brinco que a paleta de cores de quem não é um 4 gira em torno aí, vamos colocar, de 20 mil cores. O 4, você pode ter certeza que a paleta de cores dele é de 100 mil. Ele enxerga mais cores, mais coisas. Ele enxerga beleza em tudo, em tudo. E são muito criativos e intuitivos também. Então, o Steve Jobs é um 4. Então, você pega um iPhone, cara, ele é muito caro, o aparelho iPhone. As pessoas compram o iPhone pela beleza. E a hora que você abre, é muito intuitivo mexer nele. É muito intuitivo. Então, você dá um iPhone, um iPad na mão de uma criança, essa criança, em 2 minutos, está mexendo, que é extremamente intuitivo. Exatamente. E o 4, ele, em nível de consciência mais alto, né? Ele acha o ponto de equilíbrio dele e ele é original, ele é criativo, mas ele não tem a necessidade de o tempo inteiro estar buscando ser diferente. Ele aceita ele do jeito que ele é.
e encontra esse equilíbrio. O tipo 5 é fantástico. Ele tem uma busca pelo conhecimento. Mas não é aquele conhecimento pequenininho. É aquele conhecimento desde a raiz. São pessoas muito curiosas. Então, a maioria dos cientistas que a gente tem hoje são 5. Né? Albert Einstein é um 5. E aí, em baixa consciência, Bruno, esse 5 ele faz o quê? Ele retém esse conhecimento. Retém o conhecimento para ele. Ele é um almanaque ambulante, né? Muitas vezes a gente está conversando com 5 ali, em baixa consciência. É mais ou menos assim, olha, se você não sabe desse assunto, vai aprender, depois a gente conversa? Porque é óbvio, você não tem alguma coisa que eu vou aprender. Você não tem nada para me passar. Então, ele quer o conhecimento. E quando ele vai aumentando o nível de consciência dele, ele entende o quê? Que ele pode desapegar. E o desapegar é o quê? Deixa eu jogar isso pro mundo. Daí ele compartilha. E como ele tem, ele vai lá na raiz do negócio e ele traz coisas muito complexas, ele consegue passar isso para a humanidade simplificado. Então, aquela coisa assim, é algo complexo que, para a humanidade entender, deixa eu colocar de uma forma que eles vão entender. Então, eles fazem isso muito bem, muito bem. O 5 já é um tipo mental. Então, ele age realmente, o centro de inteligência dele é o mental. Legal. E falam assim, o 5 não sente. Ele é muito frio, não gosta de estar em contato com as pessoas. O 5 realmente, ele precisa de um tempo para ele se energizar em relação ao contato com as pessoas. Mas não é que ele não sente, ele sente muito, muito. Mas é um apego tão grande, né, como no conhecimento, né? Deixa eu pegar isso daqui para mim. Ele se apega naquilo. Então, até na parte de sentimento mesmo, ele aprende a desapegar. Desapega e mostra um pouquinho daquilo que eu estou sentindo. O tipo 6, o herói leal, ele é guerreiro dentro do eneagrama. Em baixo nível de consciência, é aquela pessoa que vai ter muito medo. Não que os outros tipos não tenham medo, todos os tipos têm um medo. Mas especificamente o 6, ele tem um medo demonstrado ali na forma de ansiedade. Então, são pessoas muito ansiosas, são pessoas que duvidam delas mesmas. São pessoas que elas perdem a autoridade interna delas, né? Elas não acreditam na capacidade, elas têm uma tendência a sempre procurar o risco, onde pode dar errado as coisas. E o pior é que muitas vezes se apega a esse risco e não tem a ação, pelo medo de, se eu tiver determinada ação, pode acontecer isso, então é melhor eu não fazer. Ou o 6 é muito complicadinho, tá? Por quê? Porque ao mesmo tempo que ele pode congelar e não fazer, dependendo do instinto dominante dele, ele vai para cima. Ele tem medo. Por isso que você chama ele de herói, porque se ele conseguir deixar o medo para trás, ele vira o herói da própria história. Exatamente. Se a gente tem o filme O Senhor dos Anéis, né, na hora que o Frodo ele sai da vila deles lá para levar o anel, a gente fala que é uma jornada do herói. Né? Não que o Frodo seja um tipo 6, mas é a jornada do herói, é ele se empoderando daquilo e falando assim, cara, eu vou. Né? A hora que ele dá o passo, que ele sai do condado, né? Ele dá o primeiro passo, ele fala assim esqueci o nome do personagem, mas ele fala assim, nós nunca passamos dessa linha, mas é isso que a gente tem que fazer. O 6, ele é muito intuitivo. Ele recebe as informações através de um mental superior. Mas em baixo nível de consciência, como ele está sempre pensando muito, muitas vezes ele recebe a intuição, mas ele duvida da intuição. E trava. Ou ele fala assim, não é isso não.
duvida da própria dúvida. Em nível de consciência alto, é aquele que fala assim, eu não sei o porquê que tem que fazer isso, mas é isso que tem que fazer. Tem um filme do Indiana Jones, né? Que ele tem que atravessar uma ponte para salvar o pai, acho. E é um abismo. E ele fala assim, mas é esse caminho. E ele dá o passo, e a hora que ele dá o passo, ele percebe que tem um caminho ali. Mas a olho nu, tipo, era o abismo, eu ia cair no abismo. Então é o confiar. É dar o passo confiando, sem criar N planos, sem ficar duvidando daquilo. Só vai e faz. O tipo 7 também é um mental. São pessoas muito criativas, são pessoas que têm muitas ideias. E eles estão sempre buscando algo novo, muita coisa nova. Então, quando a gente começa a estudar o Eneagrama, eles falam assim, o 7 é o cara que começa as coisas e não termina. Mas não é bem assim. Porque para ele, no fundo, ele já terminou. Então, assim, eu tenho uma fileira de ideias para colocar em prática. Vou lá, vou fazer tal coisa, monto o projeto, coloquei em prática. A hora que eu coloquei em prática, o negócio já aconteceu. Acabou. Eu preciso de algo novo. Então eu vou buscar algo novo. E o desenvolvimento desse ponto 7 é o quê? Ele tem o centramento. E ele acha isso no ponto 1. Então eu falo assim, a minha prioridade nesse momento é esse projeto. Vou fazer esse projeto, o projeto vai acontecer, eu preciso manter esse projeto. Sim. Legal. Então ele chega até o final realmente, e não no final que ele achava que era. Que era o ponto que entregou, tá feito. O 7 é o cara da alegria, a mulher da alegria, Bruna. Então é uma característica muito forte, a fuga da dor. Inventa uma coisinha, sabe? É aquela pessoa que num momento de dor vai contar uma piadinha, porque não consegue entrar em contato, nem que seja com a dor de uma pessoa que esteja próxima. Sim. Não consegue entrar em contato com ela, então vai fugir. E esse é um outro ponto. Ele é entrar dentro do coraçãozinho dele e sentir o que ele tem que sentir. Se permitir. Se permitir. Ponto 8. Ponto 8 a gente chama de o poderoso. São pessoas assim, o 8 é fantástico. Quando a gente está dando treinamento, a gente começa a falar do 8, o 8 fala assim, eu sou esse aí. É esse aí que eu sou. É um tipo instintivo, né? Ele é corporal, o 8, 9 e 1. Então, ele age, ele vai no impulso. São pessoas muito empreendedoras, são pessoas que... Quando você está conversando, quem está de fora acha que está tendo uma briga, né? Porque tem um tom de voz mais alto, tem uma energia muito grande. O 8. Eles são muito protetores. Então, eles vão fazendo o quê? Você é fraquinho, vem cá que eu vou colocar você embaixo da minha asa e eu vou te proteger. E em nível de consciência baixo, o que ele faz? Ele acaba sufocando as pessoas. Sufoca as pessoas, porque ele não deixa as pessoas agirem, não deixa as pessoas terem a própria decisão. Ele tem a tendência do quê? De resolver as coisas. Tudo ele quer resolver para essas pessoas que ele está colocando embaixo da asa, entendeu? E esse é um ponto de desenvolvimento dele. Ele saber esperar, não agir no impulso, é ele pensar um pouquinho antes de agir. Sabe os famosos 3 segundos? Pare, respira. Dosar o nível do que você vai fazer. E ele abriu o coração dele. Eu falo que o 8 ele tem uma energia muito grande, né? Energeticamente, o 8 ele não passa desapercebido. Se ele entra num ambiente, a energia dele puxa os olhares. E eu falo que ele tem uma energia tão grande porque é o mesmo tamanho do coração dele. É o coração magnânimo. Ele tem um coração muito grande. Então, cabe todo mundo dentro do coração. E ele faz isso como um mecanismo de defesa, tá? De criar uma barreira, de ser o que vai para cima, parece muito uma pessoa raivosa. Mas é um mecanismo de defesa por quê? Porque um dia o coração dele foi machucado já.
Então, ele vai criando cascas em cima de cascas para isso não acontecer de novo. Um tipo 8, de exemplo, é o Bernardinho, o técnico de vôlei. Sim. Cara, você vê o Bernardinho ali na beira da quadra, ele tá gritando o tempo inteiro. Isso é um 8. Você fala, gente, que horror esse técnico. Mas é assim, é um cara que tá levando o time para frente, né? Ele tem uma autoridade, as pessoas respeitam ele. E o Bernardinho, ele tem um nível de consciência alto já, né? Do contrário do ex-presidente dos Estados Unidos. O Trump é um 8 também. Então, comparando ali, né? Sim. Totalmente diferente. Nível de consciência mais baixo. Então, esses são os 9 tipos. Bruna, falando bem rapidinho. Nossa, mas é bastante informação. E é engraçado que você comentou, né? Que quando você começou a estudar, você se viu em vários. Eu me vi em vários. Eu fiquei tipo, gente, e agora? Quem que eu sou? Então, mas vamos lá. Nós temos os 9 dentro de nós. Os 9. Eu brinco assim. Imagina que tem uma sala com 9 cômodos. Existe um que é a sua suíte master. Entendi. Então, hoje, depois, assim, de vários anos dentro do Eneagrama, eu me vejo em todos os pontos do Eneagrama. Em todos os pontos. Eu desenvolvi um pouco de cada ponto. E isso que é o legal. A gente tem o nosso ponto, mas nada impede da gente pegar a coisa boa do outro ponto. Porque tudo é um recurso pra gente se desenvolver e pra gente crescer. Eu achei muito legal porque a gente não fica dentro de uma caixinha daí, né? Ponto primordial. Tem muita gente que fala assim, o Eneagrama deixa a gente dentro de uma caixinha. Não é isso. O intuito do Eneagrama é tirar a gente da caixinha. Quando eu comecei a estudar o Eneagrama, eu falei, ok, a minha personalidade é essa, eu tenho esses padrões de comportamento, e agora, o que eu faço com isso? Bom, existe um caminho enorme de desenvolvimento dentro do Eneagrama, mas a gente precisa começar de algum lugar, e a gente começa nesses padrões, nessas tendências de comportamento que a gente tem. Então, o Eneagrama ele é dinâmico. Então, você tem os movimentos de flecha, você tem os movimentos inconscientes, você tem o movimento consciente, você tem os níveis de consciência. Então, o tempo inteiro, ele está se movendo. E eu acho legal porque, assim, algumas terapias que a gente trouxe aqui falavam mesmo de, você é aqui. E daí a gente fala, beleza, já me conheci aqui, mas o importante de você se conhecer aqui é que eu posso me colocar em outro local para eu me desafiar e até mesmo suprir alguma negatividade que eu tenho da onde eu tô agora, né? Então, isso que você falou da suíte, né? Que é bem visual, eu acho que é fácil de identificar. A gente pode ter um maior, mas se a gente entra numa outra salinha, a gente tem que aprender a se lidar ali também, né? Sim. E dentro daquela salinha tem alguma coisa que vai ser muito bom para sua vida. Sim. Muito bom. E o Eneagrama ele é muito legal também dentro de qual momento da vida que você está. Né? Então, Maiara, pessoalmente, o que você está trabalhando hoje, Maiara? Estou trabalhando 2 pontos. Um está muito ligado com o meu instinto dominante, que é o social. Né? O 6 social ele tem muito da questão do dever, que lembra muito o ponto 1. Né? Ele quer que as coisas saiam daquele jeito certinho, mas o que motiva é diferente. O 1 está buscando a perfeição, o 6 está buscando a segurança. Então, esse dever, muitas vezes, traz um peso junto. Então, eu estou nessa fase de ser irresponsável. O marido em casa está amando, né? Mas está tudo certo. De ser irresponsável, né? Cara, deixa acontecer, deixa eu ficar um pouco mais leve aqui, legal. Deixa eu me cobrar menos, né? Eu tenho ainda uma autocobrança grande. Está diminuindo, mas eu ainda tenho. Eu acho que essa autocobrança é um pouquinho de mulher também, não é? De ser mulher. Aí a gente vai entrar a gente entra num outro videocast, porque daí entra muito da sociedade que a gente vive, posicionamento da mulher, né? Como ela conseguiu se posicionar.
Mas a gente pode fazer um outro videocast disso, falando então, de sagrado feminino. Calma, então vamos por partes. Deixa então um recado final para as pessoas que se interessaram com o Eneagrama. Por onde elas podem começar, se elas podem fazer isso sozinhas ou não, ou se é importante procurar um terapeuta. E daí a gente já marca uma próxima conversa. Olha só, o Eneagrama, você vai encontrar livros falando de Eneagrama, você vai encontrar vídeos, e ele é muito legal para ajudar você a se identificar. Muitas vezes a gente se identifica de imediato, fala, tá, legal. Precisa ter alguém especializado para te guiar. Porque quando a gente entra em contato com o Eneagrama, a maioria de nós, a gente tem uma tendência a cair na sombra dele, que é a parte não legal. A gente tem que passar pela sombra? Tem. Luz e sombra andam juntos, não existe um sem o outro. Mas para guiar esse processo, às vezes você entrou no Eneagrama por um motivo específico. Então, tendo uma pessoa para te guiar é muito mais fácil, é muito mais prazeroso. É não pegar a chibata e se chicotear, né? Então, precisa, sim, ter um profissional especializado para fazer isso. Eu gosto muito, eu também dou a mentoria, mas assim, eu gosto muito do treinamento, porque no treinamento você vai a fundo nos 9 tipos de personalidade, é através de indução. Então, você tem um momento ali de não conhecer só o seu tipo, mas de conhecer todos os outros. E isso é muito legal, Bruna, porque aumenta muito a compaixão pelo outro. Porque a partir do momento que acontece alguma coisa, você fala assim, essa pessoa pode ser tal tipo do Eneagrama. Você sabe o que tem de dor por trás daquilo. Todo mundo tem dor. Então, é um processo que dá inicialmente para você se reconhecer em algum tipo sozinho, mas é de extrema importância ter um profissional especializado para te guiar durante essa jornada aí do autoconhecimento dentro do Eneagrama. Maiara, fiquei até bem quietinha esse episódio, porque eu acho extremamente interessante esse tipo de conhecimento, que eu acho que é o mais importante, né? E é esse conhecimento que você falou agora, de a gente conhecer todo mundo. E daí a gente saber onde que a gente está para a gente conseguir lidar com as pessoas. A gente não tem como negar, a gente vive numa sociedade e a gente vai ter contato com milhões de pessoas durante a nossa vida e todos os dias com pessoas diferentes. Então a gente tem que aprender a se tratar e tratar os outros, que acho que é o princípio para a gente ter uma sociedade um pouquinho melhor, não é? É a gente aqui na sociedade, né? Ó, em prol da sociedade. Isso, a gente precisa. Eu concordo com você. E só um ponto essencial do Eneagrama que a gente não falou até agora, para quem vai entrar nessa jornada do autoconhecimento dentro do Eneagrama. Um bom profissional, ele nunca vai chegar para você ver e falar assim, você é tal tipo do Eneagrama. Porque não tem como a gente estar na pessoa para saber. As experiências de vida que ela teve, o que motivou ela a ter determinados padrões de comportamento, o que tem ali por trás, é só ela que vai saber. Então, um bom profissional, ele vai sugerir e vai explicar, olha, pensa em tal tipo também, por conta desse motivo, assim, 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 presta mais atenção. Então, ele sugestiona, que eu já vi várias pessoas que falaram assim, dando um exemplo. Falaram para mim que eu era tipo 3. Bom, quem falou para você? O treinador falou. E aí, como é uma autoridade, a pessoa acaba levando aquilo como fielmente é só aquilo. E aí, depois de alguns anos, fala assim, não, eu não sou o 3, eu sou um 4. Né? Tá no centro emocional. Tá na vírgula, né, gente? Então, é aos poucos se conhecer e também ter uma pessoa que te apoie, que tenha mais conhecimento para realmente não te dar uma palavra final. Isso. E não deixar ninguém te rotular, né? Você é tal tipo. Não. Você que sabe quem você é. Maiara, muito obrigada. Obrigada mesmo de participar, de trazer todo esse conhecimento, de explicar tanta coisa pra gente. Eu vou colocar seu Instagram na tela para o pessoal também ir lá te conhecer. Quem sabe fazer um treinamento com você. Agosto.
Então, lá, agosto vocês já podem aí colocar na agenda. E se você se interessou, deixa aqui comentários. A gente volta com a Mayara aqui num outro episódio, ou até mesmo, quem sabe, a gente faz algum outro tipo de projeto para mesmo trazer mais informação com relação a esse autoconhecimento. Mais uma vez, agradecer a sua presença e agradecer você que escutou ou assistiu até aqui. E eu vejo vocês no próximo episódio. Não deixa de seguir a Mayara nem o podcast para apoiar todos esses projetos. Tchau, tchau. Beijo, pessoal.